um texto bastante conhecido, mas foi esse texto que o Senhor colocou no meu coração. Mateus 13, vamos ler inicialmente do 1 ao 8. No decorrer da mensagem nós vamos ler outros textos também. Amém? Está ali no telão também. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando no barco se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeavam, a parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outra a 60, e outro a 30. Versículo 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti, Senhor, a Tua bênção, a Tua graça, a Tua capacitação para falarmos a Tua palavra nesses poucos minutos que estaremos aqui, Senhor. Que seja, Senhor, a Tua voz através da minha vida, falando comigo e falando com os Teus filhos nessa noite. Deus, eu não sei os problemas que cada um tem passado, mas o Senhor sabe. Certamente, Senhor, tem sempre uma resposta para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Parábola quer dizer, no grego, comparação. E existem muitas parábolas faladas por Jesus. E a parábola da semente é uma parábola também que chama muita atenção, porque ela fala sobre a semente, que é a palavra de Deus. Ela fala sobre os tipos de terreno, e aqui nós vemos aqui 4 tipos de terrenos ou lugares, né? À beira do caminho, meio aos pedregais, meio aos espinhos e numa boa terra. As explicações para esse texto aqui, se a gente for ler lá no versículo 19, eu até vou ler, os irmãos não precisam abrir, o versículo 19 ao 23 fala o seguinte: ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Então aqui já está a explicação que Jesus fala particularmente com os seus discípulos. A palavra de Deus, ela é a semente, e não é qualquer semente, é uma semente especial, é uma semente única, poderosa, maravilhosa. E falando em semente, a palavra em semente em hebraico quer dizer zerá, quer dizer fruto, sementeira, posteridade, filho, planta, frutífero, fértil, ou seja, tem um amplo significado a palavra semente. E ela está registrada na Bíblia 197 vezes, a palavra semente. E a boa semente vem de Deus. A semente é algo tão profundo, porque ela entrou da natureza humana, e não só na humana, mas também na natureza, nas ervas, nas folhas, nas plantas, está envolvido a semente. Numa semente de uma melancia, está nela todas as características de uma melancia. Ou seja, dentro de uma semente de uma melancia, contém uma melancia. Só que ainda não manifestada, ou não manifesta em sua plenitude, porque ela vai precisar de uma terra para expandir e desenvolver todas as suas características. Amém? Sim ou não? Você é fruto de uma semente também. Ou não? Somos. Nós somos frutos de uma semente. E a semente é a palavra de Deus. E essa semana eu falei, Senhor, o que eu vou falar? O que eu vou pregar? Né? Eu não sou um grande pregador, mas sempre falo, Senhor, o que eu vou falar que seja o Senhor
falando no meu coração, e Deus me trouxe à memória essa palavra, e também, memória, não sei se alguém já ouviu falar sobre Paul Yong-Soo, acho que a maioria dos crentes, pelos que são crentes, mas sempre ouviu falar, e tem um livro dele que chama, acho que é um dos primeiros livros, se não for o primeiro, chamado A Quarta Dimensão. E Deus colocou isso no meu coração, e Deus falou assim, o meu povo muitas vezes não se engravida das minhas bênçãos. Porque esse livro do Paul Yong-Soo, ele fala o seguinte, que nós precisamos estar grávidos da bênção de Deus. É claro que para o homem falar, está grávido, parece que não cai muito bem para um homem, para um macho, falar essa palavra, mas eu quero dizer espiritualmente, você precisa deixar a palavra de Deus fecundar a tua alma, o teu coração e alimentar isso no teu coração, porque ela vai gerar frutos. Amém? Toda vez que você ouve a palavra de Deus, Deus colocou uma semente. E essa semente precisa ser cuidada. A terra é boa, mas só que na terra boa, isso também existe dentro de um planejamento de um agricultor, além de quando ele semeia, ele conta também com as dádivas de Deus da natureza, que entre elas está o quê? A chuva seróide temporã, as chuvas, para que a semente germine e no tempo certo, esperado, possa produzir aquilo que ele plantou. Afinal de contas, se não produzir, se não tiver a chuva, a gente sabe, passa nos noticiários, puxa, perdi tantos milhões em plantei, acabou tendo ou um tempo às vezes muito quente, ou muita geada, enfim, falta de chuva, e acabou todo o investimento, acabou tornando-se em prejuízo. E quantas vezes nós ouvimos a palavra de Deus? Muito tempo, né? A gente está na igreja há bastante tempo, sempre a gente ouve a palavra de Deus, né? Se você for fazer a conta, bom, eu estou 10 anos, Deus é fiel, eu venho no culto, em média, 5 vezes no mês. Oh, meu Deus, que louco, já quantas vezes? Vou multiplicar isso por 10 anos? A questão não é essa, a questão é o seguinte, Deus tem falado conosco sempre. Só que muitas vezes, a gente sai daqui com alegria, Deus falou comigo, coloca lá no Facebook, Deus usou hoje o pastor, a pastora, foi uma bênção, glória a Deus, aleluia. Só que depois, quando vem as lutas, o que acontece? O que acontece, irmãos? Parece que aquela alegria da palavra de Deus, ela foi tirada pelas nossas lutas. Por quem não tem luta aqui? Tem alguém que não tem luta? Alguém gostaria de distribuir a sua luta? Acho que muitos levantariam a mão, eu quero distribuir que está muito pesado, isso está difícil, eu quero distribuir um pouquinho, dar uma equalizada nesse gráfico da minha luta e dar uma distribuída, porque Senhor, está difícil. Ou não? Sim. Você e eu, nós recebemos do Senhor, essa palavra eu estou falando para mim também, viu, irmãos? A palavra de Deus, o Senhor tem falado conosco sempre. Eu não estou falando aqui simplesmente de palavra de, se você está não obedecendo, questão de obedecer ou não, estou falando simplesmente sobre isso. Mas que o Senhor nos lança a palavra no nosso coração de bênçãos, mas só que nós não deixamos muitas vezes ela fecundar no nosso coração, e muitas vezes o diabo tira do nosso coração, ou às vezes os espinhos impedem dela frutificar. Mas ela precisa ser gerada no nosso coração, precisa ser fecundada, para que no tempo certo, ela produza fruto. E Deus falou no meu coração, o meu povo, não deixa a minha palavra muitas vezes fecundar, para que não seja ainda mais abençoado. Você é abençoado por Deus, eu sou abençoado por Deus, mas se nós entendermos que nós precisamos ficar grávidos da palavra de Deus, da bênção de Deus. Quem já foi mãe aqui sabe, né? Sente dentro do seu útero a criança, não sente? Tem umas que, meu Deus, mexeu a noite toda, eu consigo dormir. O Jabes mexeu o tempo todo, mexia? Jabes não deu moleza, mexeu o tempo todo. Eu falo, Jabes não quero problemas. E ele já lá, mexendo. Enfim, quando você deixa a palavra de Deus fecundar a tua alma, o teu espírito, você sente, meu Deus, está chegando a minha bênção. Está chegando, ela está crescendo dentro da minha alma, ela está tomando corpo, ela está tomando consistência, em breve eu tenho certeza que virá a minha bênção. Vocês estão entendendo? A palavra de Deus veio no teu coração, ela começou, fecundou o teu coração, e aos pouquinhos você vai alimentando ela. E dentro do teu coração ela vai tomando uma proporção tão grande, meu Deus, eu já sinto que a minha casa própria está chegando, que o meu carro, que o meu casamento, que a faculdade que eu tanto almejo está chegando, que a minha libertação do meu filho, do meu esposo, que a salvação do meu familiar está chegando, porque dentro de mim está sendo gerada essa semente, ela fecundou a minha alma.
E eu estou alimentando ela, eu estou sentindo ela tomando corpo, não está enchendo minha barriga fisicamente, mas ela está enchendo a minha alma, o meu espírito. Ela está tomando corpo, ela está tomando forma, até que no tempo certo ela se manifeste. Como uma criança, chegou o tempo, né? 40 semanas, é isso? 40 semanas. Uns nascem antes, né? Apressadinhos. Mas enfim, o tempo de Deus para a tua bênção, para a tua vitória, pode ser 40 semanas, pode ser 40 dias, pode ser 4 anos, não sei, enfim, mas o importante é que nós precisamos, quando ouvir a palavra do Senhor, não deixar que o inimigo nos roube. Porque assim, a nossa vida é cheia de problemas, de lutas, e vem os espinhos muitas vezes. O que acontece com os espinhos aqui? A semente que infrutífera. Então Deus falou com você que vai te abençoar, que vai te honrar, que vai fazer isso, e você sai da igreja cheio de alegria. Meu Deus, Deus falou comigo, mas só que passa os dias, passa o tempo, vem a luta, e nós esquecemos que a semente está lá. E vem as dificuldades, e vem os medos, vem os traumas, vem lá, e o que acontece? Os espinhos, ela sufocam a palavra de Deus. O semear é algo espiritual, mas o cuidar da semente e da nossa terra é responsabilidade nossa. Deus nos dá semente. Deus ontem deu uma semente maravilhosa. Na reunião de oficiais, quem estava lá sabe, foi maravilhoso o que Deus fez. Só que o cuidar agora dessa semente que está no nosso coração, cabe a nós. Não adianta só simplesmente quando você vem aqui na frente receber uma oração. Se você não cuidar, não alimentar, Senhor, se você crer, Senhor, eu orei, o pastor, o bispo, o presbítero, a presbítera orou por mim. Eu creio que o processo de cura já está sendo instalado na minha vida, já está fecundando a minha alma, já está manifestando. Eu creio, sou desempregado, Senhor, a luta está difícil, mas eu creio que a porta já está sendo aberta, pelo Senhor, já está sendo preparada. E no tempo certo vai ser manifestada. Mas se você não alimentar esse fruto da tua alma, não fazer dessa semente como algo que é uma missão tua, cuidar dela, da terra do teu coração, sabe o que acontece? Meu Deus, tenho orado, tenho clamado, e cadê as bênçãos? Virão, claro que virão, mas virão em menor proporção. Mas se você alimentar isso no teu coração, falar, Senhor, porque aqui cai ao meio do caminho, o que acontece? As aves do céu, que simboliza Satanás. Satanás não é louco para roubar, a palavra do Senhor diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Eu tenho certeza que Deus já falou com você muitas vezes, de muitas maneiras. Às vezes você está no carro, liga o rádio e Deus fala com você usando um servo dele, uma serva, é uma canção, é uma música, é uma palavra. Deus tem nos falado de diversas maneiras, principalmente pela sua palavra. Mas é responsabilidade nossa cuidarmos dessa semente. O diabo se levanta contra essa semente, mas você precisa guardar, falar, Senhor, ele está no meu coração. O Senhor falou que a minha casa vai ser salva. Eu olho, chego lá, está tudo difícil, parece que está tudo perdido, mas eu creio. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. O processo de crer é uma atitude diária. O processo de cuidar da terra, dessa semente, é um processo diário. Então você quer a bênção de Deus, aquilo que Deus falou com você um dia, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos atrás, cuide dessa semente, prepare o terreno do teu coração, tire as arestas, tire os impedimentos, tire os espinhos, fala, Senhor, eu quero que essa semente frutifique. Sabe por quê? Porque na semente, todas as características da bênção de Deus estão naquela semente. Todas as características de uma melancia estão na semente dela, de uma laranja, de um limão, do que seja que você possa imaginar, e está dentro das sementes todas as características. Todas as características da bênção que Deus já te enviou, está na semente. Abra sua Bíblia em Efésios. Ou se não, um telão aí, Efésios. Efésios 1.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Sabe o que quer dizer isso? Existe um depósito celestial de bênção, já reservada para a igreja. E quando fala bênçãos espirituais, você pode pensar, mas minha casa não é espiritual, não fica flutuando, ela é algo físico, preciso morar dentro dela, preciso apalpar, preciso ver a parede. Está incluído aqui, porque bênçãos espirituais, porque vem do Senhor. Todas as bênçãos que você precisa, tua faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, PhD, tudo que você imagina, o Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E são derramadas no nosso coração como sementes. E esse é o processo de Deus. E você precisa cuidar dessa semente. Você recebeu de Deus uma palavra de salvação, de libertação, de bênção financeira, seja do que for. Deus quer que você cuide dessa semente, porque essa semente, se você cuidar dela, é a garantia que ela vai se manifestar e fecundar no teu coração, e vai gerar, vai tomar corpo, vai tomar proporção, ela vai crescer, e ela vai dar fruto, e no tempo de Deus, você vai ver o quê? Com os seus olhos físicos, humanos, vai contemplar a bênção de Deus. Eu sonhava com um carro, estou vendo, Senhor, é um carro de verdade, olha. Eu sonhava com a namorada, olha que bênção, com o namorado. Eu sonhava com um emprego, Senhor, olha minha carteira aqui registrado. Eu sonhava com a casa própria, olha Senhor, ela é branca e amarela, é cor de abóbora, ela existe. Porque Deus vai manifestar, porque já existe um depósito. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. A palavra não diz, Ele abençoará. Ele não diz também com algumas bênçãos, diz, Ele abençoou com todas. Com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E como que ela vem na nossa vida? Ela vem em forma de semente. E essa semente vem de Deus. E o diabo, ele luta terrivelmente contra a nossa vida para a gente não cuidar da semente. Por quê? Se a gente não cuidar da semente, é através dela que vai se manifestar. Se você não cuidar da semente, aquilo que você tanto espera não vai chegar. Porque esse é o processo. Deus estabelece, Deus tem as formas dele de fazer, Deus tem as formas dele de agir. Então a responsabilidade nossa é cuidar da semente. E falando de semente, vamos falar também de outro tipo de semente. Em Mateus 13, 24 e 25. O jovem aí do notebook aí, do computador. Mateus 13. 24 e 25. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Versículo 25. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Quando nós estamos desapercebidos espiritualmente, quer dizer, dormindo, o diabo semeia no nosso coração muitas vezes. Ai, que medo, pastor. O diabo semeia no coração, semeia. Semeia a semente da incredulidade, da dúvida, do medo, da discórdia, de tantas tranqueiras mais, para lutar contra o trigo. Contra o trigo de Deus que está no nosso coração. Entendeu? Quando nós estamos dispersos, dormindo espiritualmente, como lá diz em Efésios, pelo que diz, desperta, tu que dorme, levanta tudo entre os mortos, que Cristo te esclarecerá. Então quando nós estamos dormindo, o inimigo vem e semeia o joio dele, para combater o trigo de Deus que está no nosso coração. E falar em trigo, Jesus é o bom trigo. Em João 12, 24,
Pedro Roldan. João 12, 24. É João, meu jovem. Isso. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Jesus foi esse grão de trigo que morreu e gerou muitos trigos na terra. E você é um trigo de Deus. O que o trigo tem? Ele faz pão, faz muitas outras coisas. Ele alimenta. Amém? Jesus, ele mesmo fala assim, eu sou a semente, eu sou o trigo. Se ele não morrer, você fica só, mas ele morreu. Mas se morrer, dá muito fruto. Morrer quer dizer se decompor, germinar. Jesus, o trigo de Deus, morreu para que nós pudéssemos sermos gerados em Jesus. Ageu 2:19. Está ainda a semente do celeiro? A videira, a figueira, a romeira e a oliveira ainda não dão os seus frutos? Desde esse dia vos hei de abençoar. Outras versões. Em verdade vos digo, desculpa, li o texto errado aqui. Porventura ainda a semente do celeiro, além disso a figueira, a videira, a romeira não tem dado o seu fruto, mas desde esse dia vos abençoarei. Na versão revista e atualizada, já não há semente no celeiro, além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não tem dado os seus frutos, mas desde esse dia vos abençoarei. Esse texto, esses profetas, Ageu, Zacarias, Malaquias, são profetas chamados profetas pós-exílio. O que é isso, pastor? São profetas que profetizaram depois que o reino de Judá saiu da Babilônia e voltou para Judá. Estavam numa fase de reconstrução de Jerusalém. Aqui era um momento em que o povo, se você for ler o capítulo 1, fala que o povo estava privilegiando a construção das suas casas, esquecendo do templo, achando que não era tempo ainda de edificar o templo e deixando Deus em segundo plano. E Deus fala assim, olha, quem recebeu o seu salário vai receber em saco furado, porque não tem cuidado da minha casa, então eu vou assoprar tudo. Traduzindo para as nossas linguagens de hoje é isso. Mas aqui, o Senhor faz a promessa ao seu povo que começa a se voltar para Ele. Não havia mais trigo, não havia mais semente suficiente no celeiro para matar a fome da nação, para fazer um plantio, uma plantação, plantar suficientemente para ter colheita nos próximos anos, nas próximas safras. A quantidade de sementes que tinha no celeiro, ela era insuficiente. Mas Deus, pela sua misericórdia, Ele fala, mas a partir desse dia, eu vou multiplicar a semente. Eu vou vos abençoar. Ou seja, Deus estabelecendo uma data, a partir de hoje, eu vou multiplicar essa semente. Vou fazer dar fruto, vou fazer prosperar. Eu não sei quantas sementes tem no teu coração, mas eu quero dizer que, se tem pouca, Deus Ele quer multiplicar. Deus Ele quer, e também não só isso, Ele quer fazer com que frutifique. Nós somos cooperadores de Deus. Deus quer que você tire o que está impedindo Ele, tire do teu coração as ansiedades, os medos, os cuidados demasiado com a vida que sufocam a palavra de Deus. E permita que Deus possa fazer chover na tua terra, para essa semente germinar e dar fruto. Quantas pessoas vem na igreja, pede oração, e quando sai da igreja, já sai desacreditado. Aqui na frente, meu Deus, que Deus falou comigo. Depois passo, como eu já falei, passa os dias, porque vem a luta. Chega em casa, vê o problema.
ora pelo marido, pelo filho, mas chega lá, vê lá muitas vezes uma situação que frustra muitas vezes a nossa fé. Mas compete a mim e a você cuidar dessa semente. Deus, Ele trabalha dessa forma, com sementes. E se a semente está infrutífera, na minha e na tua vida, Deus falou para aquele povo: desde esse dia vos hei de abençoar. Se as coisas não estão acontecendo na minha e na tua vida, Deus pode fazer isso hoje. Deus pode, a partir de hoje, na nossa vida, na tua vida, mudar muitas coisas e fazer com que a partir de hoje, aquilo que não está frutificando, passe a frutificar. Foi o que Deus fez. Se você for ler lá, está estabelecido até o dia. Deus falou a partir desse dia. Está escrito o dia especificamente lá no texto. Deus fala exatamente a partir desse dia: eu vos hei de abençoar. Versículo 18: Ponde-vos, pois, eu vos rogo desde esse dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nessas coisas. Ainda a semente no celeiro, nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira, não tem dado os seus frutos, mas desde esse dia vos abençoarei. Ou seja, Deus estabeleceu, a partir desse dia, a situação da nação de Israel, mais especificamente do reino de Judá, mudará. As sementes são insuficientes no celeiro para produzir, para plantar e gerar alimento para uma nação toda. Mas desde esse dia, o Senhor está dizendo: eu vou mudar esse quadro, eu vou abençoar. Não há semente, não há videira, não há figueira, não há fruto, não há condições suficientes para gerar colheita. Ou seja, a tendência natural é o povo passar fome, muita fome. Mas Deus fala: desde esse dia, eu vou estender minha mão para abençoar a nação. Ou seja, quando Deus determina alguma coisa, na minha e na tua vida, Ele pode mudar. Talvez o deserto, a seca, a ausência de tantas coisas, pode ter durado dias, meses, até anos. Mas quando Deus fala: a partir de hoje, o cenário muda. O cenário de fato mudou. Deus pode fazer isso hoje na minha e na tua vida. Se por acaso existe alguma coisa infrutífera, Deus pode fazer isso na minha e na tua vida. Amém? O último versículo, Eclesiastes 3:2. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Reflexão para nós mesmos. Quais são os tipos de sementes que nós precisamos plantar ou deixar Deus plantar no nosso coração? E quais são os tipos de sementes que nós precisamos arrancar e também permitir que Deus arranque do nosso coração? Reflita, você, afinal de contas, saiu da tua casa, ficar nesse calor na igreja, você poderia estar chupando sorvete em outro lugar, mas você veio aqui, porque tenho certeza que você crê que Deus está aqui nesse lugar, que você veio adorar o Senhor, que você o ama. Nós cantamos que Ele também, Ele me ama, e Ele te ama. Deus pode mudar. Tire as sementes do teu coração, que são sementes, são joios, aquilo que Deus colocou, aquilo que o diabo na verdade colocou, a semente que não agrada a Deus, aquilo que você, que eu, que nós plantamos na nossa vida. Senhor, isso eu plantei, eu vacilei, Senhor, mas ainda está lá no coração. Talvez você consiga tirar, talvez, Senhor, meu Deus, olha, já criou tanta raiz, meu Deus, que não tenho mais forças para tirar. Você entende o que estou dizendo? Já faz tanto tempo, Senhor, já maturou tanto, já saturou tanto, que está lá, já enraizou tanto, está lá dentro. Mas eu quero te dizer que o Espírito Santo pode, Ele pode arrancar hoje do teu coração, sem trazer sofrimento para a tua alma. Ele pode fazer isso. E as sementes que você precisa plantar? Paciência, amor, esperança, talvez outras coisas mais, que eu preciso plantar. A Bíblia fala que existe o tempo
de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Que as sementes de Deus na nossa vida, nós venhamos de fato cuidar. E as sementes que o diabo muitas vezes nos lança quando a gente está dormindo, vacilante. Porque muitas vezes nós estamos vacilantes. Todos nós, estou incluindo a todos. O diabo semeia uma semente de dúvida, incredulidade, maus pensamentos, tantas coisas mais. Precisamos falar: Senhor, tira do meu coração. As sementes que Deus te prometeu de bênção, como eu já falei aqui, deixe Deus engravidar a tua alma dessa bênção. Deixe esse processo ser alimentado na tua alma. Não pense que uma mulher grávida, claro, existe até um programa lá no Discovery Home Health, que passa lá, eu estava grávida e não sabia. São raros os casos que a mulher estava meio ruim, chega no médico que foi ter o mal, é o seguinte, é o nenê que está aí dentro. Mas são raros os casos, a grande maioria das mulheres, talvez não saiba no primeiro, no segundo mês, até o terceiro, sei lá. Mas a grande maioria das mulheres, a sua grande, mais que 97%, com 9 meses, não vai desconfiar que é uma azeitona ou melancia, mas que há uma criança dentro dela. Amém? Então você precisa sentir essa bênção sendo gerada no teu coração. Quando eu falo bênção, não é só bênção financeira e material, são bênçãos espirituais, é salvação para a tua casa. Você precisa conceber na tua alma, no teu espírito e alimentá-la. Eu lembro quando eu estava anos atrás para comprar minha casa própria, faz já um bom tempo, e meu coração se engravidou daquela palavra, eu falei assim, o Senhor usou, o irmão falou assim, olha, é tempo de você sair procurar casa de novo, porque uma vez eu tinha saído, meu Deus, mas tá difícil, viu, salário, né, pequeno, financiamento em 100 anos, meu Deus. Aí Deus falou, passou acho que 2 anos, Deus falou, é tempo. Eu saí, Deus preparou todas as coisas, mas meu coração concebeu, meu interior falou assim, eu já estou grávido, Senhor, da minha casa própria, eu estou grávido de muitas coisas. Você precisa se engravidar da tua alma, no teu espírito, da bênção de Deus, da promessa de Deus. Amém? Plante aquilo que precisa ser plantado, e arranque precisa ser arrancado. Cuide da semente. O processo de Deus é pela semente. Você é fruto de uma semente que fecundou uma terra. O reino de Deus é uma semente. É semelhante. Amém? Glória a Deus. É isso que Deus colocou no meu coração, pastora Roseli. Quero pedir para você